Entrevista a Fernando Correia dos Santos, repórter fotográfico, realizada por Fátima Lopes Cardoso no dia 3/10/2017 e também por Maria José Mata. Estamos na Escola Superior de Comunicação Social, no estúdio de televisão. Boa tarde, Fernando Correia dos Santos. Vamos então dar início à nossa conversa. Fernando Correia dos Santos, eu pergunto quem é, vou repetir outra vez o nome, Fernando Correia dos Santos. Eu chamo Fernando Manuel Madronhal Correia dos Santos, por ascendência espanhola, por parte da mãe. O meu nome profissional é Correia dos Santos, como repórter fotográfico, já com quase 70 anos de profissão. Filho e neto de modistas de alta costura no Chiado e também neto de um conceituado alfaiate na Baixa de Lisboeta, filho de pais separados e nascido em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, onde quase toda a gente nasce, e pronto, e fui filho de pais separados desde os 4 anos de idade. Então fui-me criando e quando cheguei aos 13 anos, depois de frequentar a instrução primária e já a escola secundária, ou seja, a escola comercial, naquele tempo, havia também a industrial, eu fui para a comercial. Com 13 anos entendi que devia de trabalhar para ajudar a minha mãe, que estava separada do meu pai. Então interrompi os estudos aos 13 anos para me empregar. Foi quando eu comecei a fotografia. Mas só recomecei os estudos aos 14 anos, porque, por lei, só era permitido estudos à noite aos 14 anos. E assim foi. Fui para o JC Alvarez, que era uma grande casa fotográfica na Rua Augusta. Estive no laboratório de fotografia dessa mesma casa, como aprendiz, a fazer o trabalho que os aprendizes fazem, que é varrer o chão, lavar as fotografias, fazer recados, de raiz, o que se aprende de raiz numa profissão. E depois, a seguir, fui para um outro laboratório fotográfico, de onde me propus, de um amigo do meu pai, em que me propuseram, enquanto no JC Alvarez, no laboratório, cada um tinha a sua função, neste outro laboratório para onde eu fui, como era mais pequeno, eu tinha ocasião de fazer tudo, de imprimir e de revelar e de lavar e de esmaltar, aquela história toda faz parte da fotografia. Então, depois, já 2 ou 3 anos depois de ter começado, com 15 ou 16 anos, é que eu comecei por tirar a primeira fotografia. Porque às vezes até amigos meus perguntavam, então, mas tens feito fotografias? Não, ainda sou só aprendiz, ainda não tive a ocasião de fotografar. E então, recordo-me até que o primeiro trabalho que eu fiz foi na vivenda do Espírito Santo em Cascais, em que houve um evento de padres com a presença do Cardeal Patriarca. E então fui lá e fiz umas fotografias que tive que lá voltar a repetir, porque, como ainda estava um bocado cru em fotografia, ao pôr a película na máquina, pus ao contrário. Em vez de pôr a camada sensível para a frente, pus para trás. De maneira que aquilo ficou tudo granitado. Tive que ir lá e pedir desculpa e voltei a fazer. Era um grupo ali à porta da moradia do Espírito Santo. Mas isto também, recuando um pouco... Fernando, desculpa, em que ano é que foi? Esqueceste de dizer a data de nascimento? Em que anos foi? A tua data de nascimento e também em que ano, se recordas, é que começaste a trabalhar na fotografia? Então tinha, mesmo a fotografar, tinha os 16 anos, em 50 e... Em 50? Uhum. Em 1950. Mas então acontece que, como eu comecei a trabalhar, foi desta maneira. Havia um amigo do meu pai, um engenheiro eletrotécnico, bastante amigo da família, que era rico
e tinha para aí uma dúzia de máquinas fotográficas e um laboratório fotográfico em casa dele, como amador. E então eu propus, honestamente, ele ceder-me uma máquina para eu trabalhar e depois dividia o lucro. Eu ia trabalhar e ele até se riu, porque ele não precisava, era rico, disse, homem, tu levas a máquina, trabalhas com a máquina, ganhas o dinheiro e vais juntando para comprar as suas coisas, as suas próprias coisas com o tempo. E assim foi. Lá comecei então, entretanto, a colaborar com algumas revistas que eu não me recordo, são revistas bastante antigas, a Crónica e outras assim, com a colaboração de um redator já falecido, Fernando Esteves, com quem fiz muitos eventos. E então a minha preocupação era reunir o material indispensável, máquina fotográfica, o flash e um pequeno laboratório em casa para quando chegasse à vida militar, porque fui tropa, aos 20 anos, ter o indispensável para não ter que estar dependente desse meu amigo que fez o favor de emprestar, de pôr à disposição o laboratório e as máquinas dele. De maneira que, e assim foi, aos 20 anos já estava independente. Fui tropa, às 8 da manhã estava a marcar passo, depois às 5 da tarde saía e ia fazer os meus trabalhos fotográficos e com a aparelhagem que já tinha sido adquirida por mim. Recordo-me que nessa altura inaugurou-se um restaurante de discoteca muito chique no Monte Estoril, que era a Ronda, e então tive a ocasião, era muito bem frequentado por gente, estrelas de cinema, por exemplo, a Maureen O'Hara, os irmãos Esquina, os velejadores, e assim, gente bastante conhecida, bastante VIP. E então, ali, continuei a ganhar dinheiro. Acontecia que ainda estava na tropa, na recruta, a entrar às 8 da manhã, e às vezes estava lá nessa discoteca, restaurante de discoteca, até às 2, 3 da manhã, que depois regressava a Lisboa para depois voltar ao dia seguinte para o quartel. E acontece o seguinte, quando eu às vezes, o último comboio que havia ali no Monte Estoril era às 2 da manhã, quando às vezes se proporcionava haver uma mesa ou uma festa ou alguma coisa que eu visse que podia ir buscar mais algum dinheiro, eu perdia aquele comboio e tinha que ir apanhar depois ao Estoril o chamado comboio dos batuteiros, que salvo erro era às 4 da manhã, ou 4h30 ou 4. E então ainda mais, ia a pé do Monte Estoril ao Estoril, pela estrada, com a máquina, porque não tinha carro nessa altura ainda, ia a pé, naquele tempo, parece que não havia assaltos, e pronto, e assim foi. E acontece também um episódio muito engraçado, que quando eu estava em manobras em Santa Margarida, em Tancos, um dia o diretor da arma de engenharia, o general engenheiro Flávio dos Santos, visitou a unidade, e eu, para me dar ares de estar bem relacionado perante o capitão e o sargento lá de onde eu estava, disse meu general, eu aqui recentemente fiz uma fotografia na Ronda. Ora, ele ficou muito, insurgiu-se na Ronda, porque a Ronda era uma coisa que se fazia antigamente, um jipe com um cabo, uns soldados que andavam à procura de militares que estivessem a vadiar, de maneira que o general, eu dizer que o fotografei na Ronda, ele ficou muito admirado, eu na Ronda. Eu disse, meu general, foi naquele restaurante, naquela discoteca. Bem, está bem, porque eu estava a ser mal interpretado. Fernando, quando é que houve a oportunidade de entrares, de estreares no fotojornalismo? Como é que começou a experiência no fotojornalismo, da fotografia, depois para o fotojornalismo? Fotojornalismo, colaborei com várias revistas, como disse, até aos 20, até estar na tropa e depois da tropa, mas depois, mais a sério, comecei a colaborar com o Mundo Ilustrado. Isto foi em 1952,
tinha eu 18 anos. Ah, não, foi antes de ir à tropa. Tinha eu 18 anos. No Mundo Ilustrado, uma revista tipo Cruzeiro do Brasil, ou Manchete, dirigida por um brasileiro, que fez... Parece que ele fazia fé na juventude, de quem queria principiar e que gostava de ajudar. E então concedeu-me várias reportagens, marcou-me várias reportagens que eu me desempenhei muito bem. Ele gostou do trabalho. E foi o Fernando que procurou, que foi ter com eles? Não, nessa altura procurei, porque eu já tinha colaborado através do meu ex-patrão para essa revista. Entretanto, eu deixei de ter esse patrão e pensei, bem, eles podem precisar e podem contar comigo, eu vou-me oferecer. Era ali mesmo na Rua da Misericórdia, mesmo paredes meias com o Jornal de Notícias do Porto, com a delegação, no número 17, primeiro, da Rua da Misericórdia, em Lisboa. E então fiz uma série de reportagens. Fotografei, por exemplo, a fragata Dom Fernando II e Glória, aquela que ardeu, a primitiva, o Observatório da Ajuda, o Humberto Saboia, em casa dele, um rei de Itália exilado em Portugal. Quer dizer, fez uma série. Ele confiava-me assim, em certos serviços e tinha muita piada, às vezes, com um brasileiro, um bocado fala barato. Está bem, vai trabalhar. E despachava-me assim. E pronto, e foi assim. E depois continuei, também fazia outros serviços, por exemplo, casamentos, batizados. Não sei se cheguei a fazer algum funeral, tenho só que uma vez me convidaram, mas chamava-se isso andar no picanço. Picanço é fotografar um casamento, depois ir a correr, a revelar os filmes e depois aparecer com as fotografias, as provas, para os convidados verem e encomendarem. Chamava-se isso o picanço. Os repórteres fotográficos dos jornais olhavam-nos com uma certa indiferença. Éramos mais inferiores, não é? Porque não trabalhávamos para um jornal propriamente dito. Porque, diga-se passagem, na altura havia uma pequena máfia dentro da parte fotográfica nos jornais. Havia uns fotógrafos-chave em vários jornais, em que só entrava para o próprio jornal quem eles muito bem quisessem. Então tínhamos que começar por ser empregados deles mesmos para ter uma hipótese de ascender a empregado do próprio jornal. Não vale a pena estar a citar o nome deles. Foi no Diário de Lisboa, no Diário de Notícias, no Comércio do Porto, de maneira que eles faziam assim uma caixinha e só entrava quem eles entendessem. Comigo deu-se um caso diferente, porque fui para o Popular, isto já em 1967. Uma coisa curiosa, um meu amigo, repórter fotográfico José Antunes, do Diário Popular, já falecido, que era um excepcional repórter fotográfico e muito meu amigo, numa ida a Coimbra, atrás do Christian Barnard, fui em conversa com ele pelo caminho, porque eu fui trabalhar para a Flama, nessa altura. Ele disse, olha, no Diário Popular talvez haja uma hipótese, se houver alguma coisa eu digo-te, aviso-te. E então o que é que acontece? Eu estava muito sossegadinho em casa, até por acaso, deitado de manhã, e telefonam-me do Diário Popular a dizer, olha, se eu queria fazer as férias do Judá Benoliel, uma figura muito conhecida também em fotografia de imprensa. E então, era as férias, eram 15 dias, não havia nenhuma promessa de eu ficar, mas já me ficavam a conhecer e ficava com um pé dentro e outro fora do Diário Popular, que era um jornal da minha simpatia. Era esse e era o Diário Notícias. Mas o Popular mais porque até era meu vizinho, ali do Diário Popular, moro no Chiado, de maneira que, sim senhor, fui. Então, coisas do destino e casualidade, por minha sorte,
entrei para o Diário Popular, pelo azar do Benoliel, faleceu, entretanto, nas férias. E como ele faleceu, apareceu uma vaga de lugar. Entrei diretamente, sem ter que passar por ser empregado de quem quer que seja. Foi logo diretamente. Ainda me recordo, entrei depois, fui chamado, entrei na redação, ao fundo da redação, o gabinete do Dr. Francisco Pinto de Balsemão, e disse: olha, Sr. Correia dos Santos, você aqui, sempre quiser alguma coisa ou precisar de alguma coisa, aquela porta está sempre aberta. Achei simpático de parte dele, não é? E pronto, e fiz uma série de reportagens. Antes de entrar para o Diário Popular, deu-se mais que um caso interessante. Houve, por exemplo, o fogo do Teatro Nacional Dona Maria II. Na altura, eu vinha do aniversário de uma pessoa amiga e ia a passar por ali. Eram 2 da manhã e vi o princípio do fogo. Está claro, peguei logo na máquina e comecei a fazer fotos. Ao dia seguinte, telefonei para os... fiz fotos e, como eu conheço bem o local, fui à passarela do elevador de Santa Justa e fiz dali uma fotografia de uma vista de cima, quase aérea. Ao dia seguinte, telefonei para quem estava a chefiar o Diário Popular, que era o Abel Pereira, e disse: olha, Sr. Abel, eu tenho aqui isto do fogo, mas não sei se quer. E ele respondeu: olha, os nossos fotógrafos estavam lá, mas você traga o que fez, traga para a gente ver. Assim foi. À tarde, quando vejo o Diário Popular na rua, uma das fotografias da primeira página eram minhas, embora estivessem lá fotógrafos lá da casa do Diário Popular. A minha fotografia como colaborador espontâneo estava lá na... E fiz muitos serviços assim interessantes. Por exemplo, um sismo que houve grande, não sei se em 1970 e tal, por aí, ou 60 e tal. Eu estava em casa, nessa altura vivia só com a minha mãe. Assim que vi o sismo, vim para a rua, já estava no Diário Popular, vim para a rua fazer fotografias. E depois, quando telefonaram do jornal para a minha casa, dizer: olha, a gente precisa do seu filho, é urgente vir para a rua, ver o que se passa. E a minha mãe diz: o meu filho já saiu há que tempos para a rua, sem ninguém incumbir de nada, já está na rua a fotografar. E então o Balsemão depois escreveu uma carta bastante bonita, uma notazinha de redação, dizendo que estava habituado já a esta minha espontaneidade e o voluntarismo a fazer assim certos trabalhos. E assim, de momento, como recordo... Antes do Diário Popular, portanto, esteve no Mundo Ilustrado. Sim. E esteve na Flama, não foi? Sim. Estive no Mundo Ilustrado, depois mudou para Portugal Ilustrado e depois também estive na Flama, a trabalhar para a Flama. Entretanto, como disse, andava, não era no picanço, mas assim a trabalhar para algumas empresas. Trabalhei para a Lever, fui eu que fotografei a fábrica de Santiria da Azóia, onde se faz a margarina, fotografei-a de raiz, com instruções do engenheiro, salvo erro, belga ou holandês. Diz: olha, o senhor vem cá daqui de 15 em 15 dias, mais dia, menos dia, conforme puder. Fotografa sempre tudo, do princípio até ao fim, para a gente ver a evolução da construção. Fui também fotógrafo da Companhia Singer muitos anos. Chegava à Páscoa, ao Natal, era incumbido fotografar as montras todas das diversas lojas Singer. Foi aí que conheci também o pai do Fernando Mendes. Devo ter conhecido Fernando Mendes, mas não lembro dele. Devia ser pequenino. Nessa altura ele não fixei. Fui fotógrafo da Kodak portuguesa também. Eu é que fotografei as novas instalações em Linda a Velha. Fui fotógrafo da National, das caixas registradoras, que deu aso a eu fazer aquela célebre fotografia da Rainha Isabel de Inglaterra na sua visita a Portugal em 57, que faz capa deste livro. De maneira que eles a National estava na Rua Augusta,
tinha o seu escritório, loja, da Rua Augusta, e então lembraram-se que a rainha, quando passasse na Rua Augusta, eu fizesse uma fotografia vendo-se o Costa, a rainha e as instalações deles. Mas eu vim a correr desde o Cais das Colunas, confesso que fui até ao Marquês de Pombal, sempre a par do Costa, a fazer fotografias. Mas naquele momento não se proporcionou uma fotografia decente, ou porque a rainha não estivesse a olhar de frente, ou não consegui. Apanhei-a nesta expressão feliz, já a meio da Avenida de Liberdade, de fronte do Parque Mayer, que ela está assim com a mão. Ainda hoje não sei se é a dizer adeus para mim, se é para o povo. Confesso, não sei. E então levei essa fotografia lá à National e eles mandaram para Londres. Então veio de lá um telegrama que eu, infelizmente, julgo que não o tenho, mas que eles recomendaram muito. Olha, isso é muito importante para o senhor agabar a fotografia, que era uma das fotografias mais bonitas da rainha durante a sua visita, e queriam um exemplar 8 por 10 polegadas para ser oferecido à rainha. E assim foi. E o trabalhar para a National é que deu aso a fazer a fotografia, essa fotografia histórica da rainha, 57, 27 de fevereiro de 57. Não me esquece. Quer falar dos principais trabalhos no Diário Popular? Mas, assim, os trabalhos mais importantes no Diário Popular? Bem, no Diário Popular também deu aso a eu ter o Prémio Gazeta, que é um prémio importante, de 1987, e também o Clube Português de Imprensa, que era o Gazeta era do Clube de Jornalistas, o de Imprensa era dos jornalistas ricos. De maneira que houve um sujeito que tinha estado no ultramar, militar ou polícia, que teve um desacato lá onde vivia, que no Monte Abrão, tanto que o título da reportagem é O Crime do Monte Abrão. E então, o que é que o senhor faz? Por causa de um caixote de lixo, zangou-se com a porteira, matou a porteira, matou um vizinho, e eu estive ali até às 3 da manhã à espera de caçar uma imagem. Não sabia se ia apanhá-lo à saída, ou ele estava lá entrincheirado em casa. E a polícia estava toda de colete à prova de bala, sempre à espera de quando ele abrisse a porta. E eu a par, enquanto os polícias estavam todos de G3 e pistola lá no hall do andar, do piso, eu estava armado só com a máquina fotográfica. E eles até me disseram, olha, cuidado, que ele pode abrir de repente a porta e mandar, está perdido, e mandar uma rajada e você é apanhado. Tá-se. Mas eu, quer dizer, mantive-me firme. E então, lá consegui, depois aquilo passou mais uma hora, isto deu lá para as 3, 4 da manhã, lá o tiraram, lá o fotografei, também veio aqui no livro, e pronto, isso deu-me o Prémio Gazeta. Entretanto, eu saí, nessa mesma noite, à frente vinha tirar a mulher dele, que estava refém, e até tinha uma bala na barriga que tinha sido disparada, não sei se imprevistamente, não sei se foi pela polícia, se foi pelo marido. E então, vem ela a ser amparada por polícias e por enfermeiros, e ainda um polícia de G3, e um colega nosso da RTP, o João Rodrigues, a correr com um esforço grande com a câmara, um outro fotógrafo de um outro jornal, também a correr, todos a par deles, para passarem à frente do acontecimento. Mas eu já me tinha antecipado, ali mesmo às escuras, nem sabia onde é que punha os pés, antecipei-me e apanhei-os a todos de frente, aos meus camaradas de imprensa e de televisão e tudo. Eles ainda vinham para apanhar o assunto de frente e eu já estava a apanhar todos de frente. Deu uma boa fotografia, uma boa imagem. Voltando atrás, na ida a Coimbra, na altura do Cristian Barnard, eu costumo sempre ficar até ao fim dos serviços. Gosto sempre de ser o último a sair.
mesmo em relação à concorrência. Ao mesmo que não haja concorrência, eu gosto de ver como é que acaba. Então acontece o seguinte, que os estudantes levaram o Cristiano Barnard lá para uma república deles, embriagaram e sim, foram insistindo e tal. E então vejo de repente o senhor começar a escorregar, estava assim diante de uma mesa, a escorregar, e ficou só assim os olhinhos dele assim, e ele quase debaixo da mesa. Então fiz essa fotografia, também é uma fotografia que acho, reputo, que é bastante interessante, porque mais ninguém fez. Tinha acabado de sair de lá do pé de mim um fotógrafo de Diário Notícias. Pronto, já estava satisfeito e veio-se embora. E eu fiquei até ao fim e apanhei essa imagem que pode ser vista também no livro. E o incêndio do Chiado, por exemplo, também? Também o fogo do Chiado. Eu, como sou vizinho, fui vizinho do fogo, tive que pôr as barbas de molho. Então saltei da cama, porque, não sei, deu-me um cheiro. Eram para aí 5h30 da manhã, e cheguei à janela e vi que dentro dos armazéns Chiado estavam a passar faúlhas. E vi um carro da polícia. Primeiro vi um carro da polícia em cima do passeio. Pensei, bem, se calhar houve para aí algum roubo, algum assalto a alguma loja, o carro da polícia. Mas depois vi passar umas folhas, não, isto é fogo. Vesti-me assim a correr, bem, vou lá ver. E depois, até a minha expressão parecia uma barata tonta. Não sabia se havia de telefonar para o chefe da redação a dizer que havia fogo para mobilizar outros colegas, ou se havia de ir para a rua logo eu. Não sabia bem por onde é que havia de começar. Bem, fui. Quando cheguei ao princípio da Rua do Carmo, vi o edifício Grandela fericamente iluminado. Parecia um estúdio de televisão. Não se via chamas ainda, mas por dentro tudo numa luminosidade incrível. E vi 2 ou 3 bombeiros com uma agulheta a apagar. Eu disse, isto é areia demais para a caminhonete destes bombeiros, coitados, com uma agulheta a apagar este fogo. Então lá subi também à passarela do elevador Santa Justa, fez ali umas fotos, depois vim cá para baixo outra vez, fiz outras fotos. Ainda não havia nenhum fotógrafo, nem de jornal, nem de onde, nem praticamente bombeiros daquele lado, do lado da Rua Garrete. Poderia haver, sim, do lado da Rua do Crucifixo, mas daquele lado fotografei umas línguas de fogo assim, já tendo passado para os armazéns do Chiado, do Grandela para os armazéns do Chiado. Depois já também o Eduardo Martins, esquina da Rua Nova do Almada. Bem, acontece que a casa até onde eu nasci já estava toda em chamas, que eu nasci por cima do Valentim de Carvalho e da pastelaria Ferrari, na Rua Nova do Almada, onde fiquei até aos 4 anos de idade. Depois é que passei para a Rua Garrete. E então, pronto, fiz aquelas fotografias, acho que e então, ainda no tempo do analógico, fui para o Diário Popular a revelar, porque pensei logo que o jornal havia de querer pôr uma tiragem o mais cedo possível na rua, como é lógico, qualquer órgão de comunicação, qualquer jornal. E então, já dentro do laboratório a revelar, eu com o rádio e ouvindo o relato da Renascença, o desenrolar do fogo. E dizia a Renascença, o fogo já vem a caminho aqui da Renascença, e eu a pensar, mas a minha casa está entre o fogo e a Renascença, então estou lá no meio. E eu não sei se era profissionalismo a mais, ou se era inconsciência, se estava a ser inconsciente, não largar o trabalho e ir para casa tentar salvar quaisquer coisas, não digo propriamente valor, mas recordações, coisas que uma pessoa tem, não é? De maneira que estive ali fechado no laboratório a revelar, e realmente o jornal depois saiu cedo e empandeirou em Arco. E o jornal era um jornal, o Diário Popular, eu tinha muito orgulho, e todos que lá trabalharam lá grandes nomes do jornalismo português, começando pelo Urbano Carrasco e tantos outros. Mas aquele jornal, os motoristas iam levar o jornal ao Algarve de carro, e iam levar também, quando perdiam o comboio em Santa Apolónia, iam levar à Figueira da Foz
para ir para o Porto. Então os motoristas ficavam encantados quando eu, a caminho do Algarve, não, quando a concorrência, a Capital e o Diário de Lisboa iam a caminho do Algarve, já os nossos do Popular vinham do Algarve distribuir os jornais. E mais ainda, quando o Popular se atrasava por qualquer motivo, aconteceu às vezes uma avaria na máquina, os leitores do Diário Popular esperavam que o jornal chegasse lá e não compravam outro. De maneira que o Popular era um sinónimo do primeiro jornal da tarde. Houve outra reportagem também interessante, em que deu uma capa que era uma bebé a chorar, com uma Xuxa, e puseram o título "Eu quero a mamã". Essa menina tinha 2 anos, tinha sido raptada na maternidade 2 anos antes. Depois foi descoberta. Então eu fui com o Ferreira Fernandes, também um grande jornalista, fomos à casa dos pais que tinham raptado a criança. Estava já quase a ser transferida para os verdadeiros, para os biológicos. E enquanto o Ferreira Fernandes estava lá a falar com o tal suposto pai, eu fui ouvir chorar e infiltrei-me na casa e vi a bebé a chorar com a Xuxa na boca. Não, fiz logo ali 2 ou 3 disparos. Neste aparece-me a mãe, a suposta avó, também não fotografa a menina, coitadinha, está assustada, mas eu já tinha fotografado. Aliás, eu por sistema, quando faço certos serviços, primeiro fotografo e depois peço licença para fotografar. Primeiro, depois de fotografar é que eu peço licença. Mas depois também fiquei encantado porque a seguir nós sairmos, apareceu a Capital e mais não sei quais jornais também pretenderam fazer idêntica fotografia, mas eles também já não, nessa altura já não os deixaram entrar. E pronto, mas acontece também uma parte chata, que no tempo que o Rossio estava cheio de jardinas, em todos, à porta dos cafés, havia os jardinas tradicionais, aqueles que desciam do bairro Alto para o Rossio, as escadinhas, calçada de Duca, as escadinhas a 4x4 carregados com centenas de jornais, até me admira como nunca tivessem caído. Mas então, esgotaram os jornais no Rossio e começaram a pedir mais jornais. Eles tratavam, olha, queremos mais papel, dando-nos mais papel. Os estúpidos da máquina impressora, que era a GOS, uma grande máquina, já tinham desmontado a primeira página e pronto, não puderam imprimir mais. E há um outro pormenor. Tanto esta coisa da menina, o Diário Popular cedeu à Capital e ao Diário de Lisboa uma fotografia, uma imagem também da menina feita por mim, e daquilo do crime do Montabarão, que me deu o Prémio Gazeta e o Prémio Clube Jornalistas, também o diretor, que parece que era o Pacheco de Andrade, lembrou-se de ceder à concorrência, tanto que eu tenho lá as capas desses jornais com fotografias minhas. As capas do Diário de Lisboa e da Capital foram minhas, porque estavam lá também mais colegas, lá naquela noite no Montabrão, em Queluz, mas as minhas fotografias é que foram para a concorrência. Em relação à passagem antes e depois do 25 de Abril, quero falar um bocadinho sobre isso. Como é que era trabalhar no fotojornalismo, no jornalismo, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril? Havia realmente aquele grande problema, que era a censura. Que eu me recordo, assim, censurado, fui uma vez fazer umas fotografias à estação de Santa Apolónia a uns imigrantes a partirem, tinham vindo de férias a partirem, e as famílias a chorarem, a despedirem-se, e a censura, quando lá na redação já, olha, aquelas fotografias que fizeste, não só a censura cortou, porque as famílias estavam a chorar e pronto, e como estavam a chorar, mas depois disso havia que ter um certo cuidado, era ir fazer reportagens no Alentejo,
à Quinta dos Machados, à Herdade dos Machados, por exemplo, e outras em que o povo reunia-se e estava contra e com as suas reivindicações, mas eu aconselho de um camarada também meu de jornalismo de Beja, o Fernando Auel Franco, dizia, olha, para trás mais seguro fica sempre atrás da Guarda Republicana, de maneira fotografa, põe-te atrás, aí ficas mais protegido. E pronto, não é que eu fosse lá fazer a favor ou contra, e a documentar. Eu sempre tive esse princípio, tanto fosse fotografar um comício de esquerda como de direita, fotografava sempre o melhor que sei e que profissionalmente sei, de maneira que não dava preferências a uns nem a outros. Não, profissionalmente eu ali abstinha-me de cores políticas, nem ideologias, nem nada disso. E o Salazar foi alguém que fotografou? Salazar sim. Era uma pessoa fácil de fotografar? Exatamente. Sim, fotografei várias vezes. Agora, há uma vez que tem uma história interessante. Foi a condecoração da Elisa de Sousa Pedroso, uma pianista muito célebre, muito premiada. E então, eu trabalhava também na altura para o Círculo de Cultura Musical. E eles disseram para ir a São Bento, à residência de Salazar, fazer uma fotografia da condecoração. Está claro que não sei se cheguei a fotografar mesmo em posição de condecoração, mas depois fez-se um grupo de vários ministros que estavam presentes com o Salazar e Elisa de Sousa Pedroso. E então aquilo era uma sala muito escura. E o Salazar, de repente, pergunta para o António Ferro, que estava ao meu lado, veja lá se o rapaz precisa de mais luz. Ora, o rapaz era eu. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, agradeço. Então acendem uns apliquezinhos na parede, que são umas velinhas, fiquei na mesma, sem luz. Se não se tivesse levado o flash, estava arrumado. Isso é uma história que eu acho que é interessante. Agora, há outras histórias mais recentes, por exemplo, com o Sr. General Ramalho Yanes, por quem eu nutro muita admiração e consideração. Fui com ele num 10 de junho a Vila Real, lá em cima, não o de Santo António. E então tinha ido no carro do jornal Diário Popular como turista. E eu pensei, bem, vou ver se eu conseguisse uma boleia, escusava de ir fazer 300 km para Lisboa e pedi uma boleia ao Sr. Presidente da República. E ele pediu lá uns assessores a alugar, não sei o quê. Sim. Então fui de helicóptero com o Presidente da República. Deu uma boleia. E fizemos uma paragem em Castelo Branco. Ora, eu soube que ele ia lá visitar o irmão e especialmente a mãe, que já não via há muito tempo. Porque com aquelas andanças do Presidente da República, há muito tempo que não estava ao pé da mãe. Ora, eu vi lá uma grande fotografia. Ele abraçado à mão, um reencontro, não é? Fiquei encantado. Mas, desilusão minha, quando chegámos lá à porta de casa, ele disse, olha, você entra, bebe, come, está à vontade. Deixei a máquina aqui à porta, aqui em cima desta cadeira, não entra com a máquina. E depois acrescenta, fique descansado, ninguém lhe rouba. Ninguém lhe rouba. Este dito pelo general Ramalho Yanes tem a sua piada. Há mais também uma outra história interessante que passou-se em Cascais, também num 10 de junho, na cidadela de Cascais, em que havia um almoço dedicado, como há todos os anos, aos casais imigrantes. Estavam lá casais de Luxemburgo, da Alemanha, de França, de toda a parte. E então, eu tinha o meu filho 1 ano. Isto foi em 80, ele nasceu em 82, foi em 83. Nem tinha 1 ano. Isto foi em junho, ele nasceu em julho, tinha 11 meses. E então fui com a minha mulher, recém-casados, praticamente, e fui de carro, eles ficaram no carro, eu fui fazer as fotografias lá dentro, e depois despedi-me delicadamente, porque
sempre tenho assim uma atitude educada, e disse, Sr. General, Sr. Presidente, muito obrigado, vou-me embora, já tenho o meu serviço feito, isto para o Diário Popular. E tenho lá embaixo a minha mulher e o meu filho no carro, com este sol, aquilo deve estar um braseiro. Já está, não, diga a eles para subirem. Faz favor, vá lá buscá-los. Eu, Sr. Presidente, muito obrigado. Lá fui, e quando vim a entrar na Cidadela, uma senhora do Ministério dos Negócios Estrangeiros barrou-me a entrada e disse, desculpe, não podem entrar. Quer dizer, eu podia, mas a sua mulher e o seu filho não podem, isto é só para casais. O protocolo não autoriza. Isto não está no protocolo. E eu também, vá lá com uma certa matreirice, disse, está bem, pronto, muito obrigado. Subi, fui ao Sr. Presidente, agradeço imenso, mas não pode ser, porque o protocolo não autoriza. Diz-me ele muito sério, o protocolo sou eu que faço, eu é que faço o protocolo. Mandou logo um assessor, vá lá à porta buscar a senhora e o menino e traga-os aqui. E assim foi. Também foi interessante, foi simpático da parte dele. Ainda o miúdo ao colo dele e da doutora Manuel Lianes, e o miúdo ainda deitou a mão ao prato do Sr. Presidente, estava a comer morangos, ainda. E depois o assessor ficou a entreter o menino, enquanto a minha mulher também comia qualquer coisa. Mas são episódios simpáticos e que não esquecem.